Olá pessoal, sou a professora Roneide. Nosso objetivo nesse debate de hoje, nesse diálogo de hoje, é conversarmos um pouquinho sobre as origens históricas do racismo no Brasil. Bom, primeiro vamos entender o que é racismo. Vamos entender racismo como qualquer atitude, qualquer prática que segrega as pessoas, tendo como critério a ideia de raça. Então, o racismo ele se manifesta por meio da opressão, da desqualificação, da desvalorização do outro, considerando as pessoas como inferiores e superiores. E é importante a gente lembrar que o racismo ele foi muito utilizado ao longo do tempo, ao longo da história, como critério para explorar o trabalho humano, principalmente por meio dos processos de escravização humana que nós tivemos aí ao longo da história. Agora, o termo racismo, qual a origem do termo racismo? Esse termo ele foi cunhado aí por volta do século XIX por cientistas, pesquisadores, médicos, antropólogos, que desenvolveram as chamadas doutrinas raciais. Essas doutrinas raciais, elas se baseavam na ideia de que existiam grupos biologicamente superiores a outros e eles utilizavam como critério da superioridade de um sobre o outro, principalmente o tamanho do crânio. Então, as pessoas, os grupos humanos com o crânio maior, elas tinham mais massa encefálicas, né, eram consideradas mais inteligentes, mais capacitadas e, obviamente, elas tinham o direito racial de dominar os outros porque elas estavam preparadas e eram aí grupos humanos superiores a outros. E isso foi muito utilizado pelos europeus ao longo dos séculos para explorar, para escravizar os grupos humanos aí que eles consideravam como inferiores. No Brasil, quando é que o racismo ele começa a se manifestar? É lógico que ele, a partir do processo de colonização portuguesa, que impôs no Brasil um modelo escravagista, exploratório, você já tem aí uma prática racista, mesmo que o termo racismo ainda não existia, mas você já tem aí uma prática racista porque impôs o trabalho escravo sobre os seres humanos de origem africana, tendo como critério a ideia da cor da pele negra como um grupo humano considerado inferior. Isso vai se intensificar no Brasil, mesmo com a Lei Áurea de 1888, que abole a escravidão, mas ao mesmo tempo não acolhe os negros no mercado de trabalho. Você tem aí no início da República, né, no começo do século XX, uma facilitação, uma política republicana voltada para o branqueamento da população, que era baseada em quê? Na facilitação da entrada de imigrantes de origem branca, de origem europeia aqui, com o objetivo de branquear a população brasileira, porque diziam que o atraso econômico, o atraso até as epidemias de doença que existiam aqui, era culpa da miscigenação entre índios, brancos e negros, e o Brasil então precisava superar esse atraso para ser um país evoluído, um país avançado. E é bom lembrar também que, além disso, esses brancos eles são introduzidos aqui para substituir os negros recém-libertos da escravidão, que não foram acolhidos pelo novo modelo de trabalho, que agora não é mais baseado no trabalho escravo. Então, tudo isso a gente vê que o racismo ele é algo que se manifestou na história do Brasil ao longo do tempo, mesmo que aqui não seja um racismo de caráter oficial, com leis segregacionistas, como houve, por exemplo, nos Estados Unidos ou na África do Sul com o regime de apartheid. Mas, como dizia o sociólogo Florestan Fernandes, o que existe no Brasil é o chamado racismo, o mito da democracia racial. É a ideia de que existe uma falsa ideia de igualdade, que brancos e negros têm os mesmos direitos. No entanto, esse mito da democracia racial esconde os conflitos e essa falsa ideia de igualdade. Se a gente pega, por exemplo, dados estatísticos fornecidos pelo IBGE, a gente percebe que a população negra ainda é a principal vítima das violências que existem no Brasil, que as mulheres negras são as principais vítimas da violência doméstica, como também as que mais sofrem com a mortalidade materna por falta de assistência médica adequada, que a população negra continua atingindo maiores patamares de desemprego, que tem os menores salários porque ainda não atingiu ainda uma representatividade educacional, ainda não tem uma representatividade nas universidades, nem nos cargos públicos, nem nos meios de comunicação. Então você vai percebendo como esse racismo ainda é velado e mascara as desigualdades
entre a população branca e a população negra. Mas mesmo assim, algumas conquistas são significativas na nossa história. Se a gente pega, por exemplo, o movimento negro, ele conquistou importantes direitos para essa população. A principal delas, e a primeira delas, é lógico, foi a Lei Áurea, que aboliu a escravidão em 1888. A Constituição de 1988, ela transformou a prática racista em uma prática criminal, então ela criminalizou o racismo no Brasil, é algo então muito recente, mas muito importante para o nosso país. E do século XXI para cá, o Brasil desenvolveu muitas políticas públicas de combate à discriminação racial, ações afirmativas para essa população negra e garantias de direitos e de maior representatividade. Tudo isso ajuda para que diminua-se as intolerâncias, diminua-se os racismos, que garanta maior igualdade de condições entre brancos e negros e ao mesmo tempo que a própria população negra passa a se identificar com a sua cultura, com a sua história, com as suas tradições. A gente sabe que ainda precisa, muito já foi feito, mas ainda existe um longo caminho para se garantir a igualdade de condições entre todas as pessoas no Brasil. Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.